Não há nada melhor do que estarmos na presença dEle. Perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Aleluia! Jesus, você é o primeiro. Meu coração E a minha vida eu considero perda. E a minha vida, e a minha vida eu considero perda. Aleluia! Depois que eu olhei pra ti. Glória a Deus, você pode dar um aplauso a Ele. Ele é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Te adoramos, Jesus, te engrandecemos. Receba a nossa adoração, Senhor, os nossos aplausos. Receba a nossa dança, os nossos cânticos. Tudo aqui, Senhor, é para a Tua glória. Tudo aqui é para que o Teu nome seja honrado, Senhor, nesse tempo, nessa geração. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Shalom, queridos, graça e paz. Quem é muito feliz com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Quem ama estar na presença do Senhor aqui e fazer parte de um reino inabalável? Glória a Deus. Nós fazemos parte de um reino inabalável, de um reino que nunca perde e nunca vai perder. Nós fizemos a escolha certa. Não tenha dúvida disso. Abre a sua Bíblia, por favor. O livro de João, capítulo 9, versículo 24. Aleluia. João 9, 24. Tem alguém aqui que está vindo nos visitar aqui pela primeira vez? Levante a sua mão assim para a gente conhecer. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Seja bem-vinda. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas. Glória a Deus. Fiquem à vontade. A casa é do Senhor. Fiquem à vontade para adorar o Senhor. Eu tenho a certeza que vocês vão voltar. Que eu acredito que aqui tem alimento para a ovelha. Aqui tem pasto. Aqui tem comida que traz saúde para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso físico. Amém? João capítulo 9, versículo 24, está escrito assim a palavra do Senhor. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Versículo 25 de novo, ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu posso ver. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês querem se tornar discípulo dele? Quem pergunta muito, irmão, quer caminhar nessa mesma nuvem. Só ainda não confessou, mas já está se achegando já. Então o insultaram e lhe disseram: o discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Ah, se ele soubesse quem é que estava ali. Ele é muito maior do que Moisés, do que Elias, do que Isaías. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é.
O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Amém? Pode se assentar, por favor, aplaudindo o nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe, queridos, viver uma vida sem Cristo, sem Jesus, é viver uma vida sem propósito e sem destino. Nós só realmente conhecemos o propósito ao qual nós nascemos e fomos chamados quando nós temos um encontro com Deus. Aí nós realmente sabemos quem nós somos, o que nós precisamos viver e depois para onde nós iremos. Todas essas dúvidas, ela é revelada através da palavra do Senhor. Só que viver sem Cristo é viver uma vida de cegueira espiritual. Essa palavra aqui fala da vida de um homem que ele não ficou cego através de um acidente, através de algo que aconteceu de errado no decorrer da sua vida. A Bíblia diz que esse homem de João capítulo 9, ele nasceu cego, fisicamente falando. Ao olhar natural, ele não enxergava. Amém? E falar de cegueira espiritual são para pessoas que ao natural estão enxergando muito bem, mas no espiritual não tem visão daquilo que Deus tem para a vida dela, daquilo que Deus quer realizar na vida dela. Porque a pessoa está tão envolvida com as coisas terrenas, está tão ocupada com aquilo que é terreno, que o inimigo acaba, tirando, distraindo essa pessoa, para que ela viva essa cegueira, e não venha a conhecer a verdade de Deus para a vida dela. O diabo, ele não quer impedir as pessoas de vir para a igreja, o diabo ele quer impedir as pessoas de não conhecer a verdade, porque não é a vinda para a igreja que liberta, mas sim a verdade. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz em João 8 que se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Então, o nosso papel como ministros é sempre debaixo da unção de Deus, deixar a Bíblia, a palavra de Deus, bem clara para que as pessoas possam ouvir, entender e começarem a praticar essa palavra, porque só assim, essa cegueira espiritual, essa pessoa vai começar a viver a cura dessa cegueira. Aleluia! Muitas pessoas aprenderam errado, aonde começaram a ir para a igreja e já se preocupando em exercer alguma função, em exercer um ministério, em exercer algum cargo na igreja, como dizem na religião. Entendo que ser usado por Deus não é viver um cargo, porque cargo é algo pesado sobre a nossa vida. Não, ser usado por Deus é uma honra, é um favor imerecido. Só de sermos alcançados em graça já é o principal. Ainda ter o privilégio de ser boca de Deus nessa terra é algo mais honroso ainda de Deus em nossa vida, de fazer parte do seu propósito. Aleluia! A Bíblia mesmo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, vamos ler. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Se puder colocar aqui, por favor, para que possamos ler juntos. 2 Coríntios 4, 3. Está escrito assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo, desse século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem é que traz a cegueira espiritual? É o próprio inimigo, o inimigo dos homens. Eu quero dizer que nós temos um inimigo. O homem, ele tem um inimigo chamado diabo e seus demônios. O inimigo, ele não é inimigo de Deus, ele é inimigo dos homens. Deus não tem inimigo. Deus, ele sempre foi vencedor.
Só tem inimigo alguém que precisa vencer. Sabe, precisa ter desafio para vencer esse oponente. Deus, ele não tem oponente. Ninguém nunca vencerá o nosso Deus. Deus sempre será Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Esse inimigo, que é o próprio inimigo dos homens, ele tentou um dia subir, erguer o seu trono acima do trono de Deus, só que ele se deu mal. Ninguém nunca será maior do que o Senhor. E a Bíblia diz que ele foi lançado do céu abaixo, porque entrou orgulho no seu coração. Ele queria estabelecer o seu trono acima do trono do próprio Deus. Só que isso nunca vai acontecer. Uma das características de Deus é o poder que Ele tem. Ele pode todas as coisas. Ele sustenta tudo. Tudo está debaixo do controle dEle. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. A única coisa que Deus não controla é as nossas decisões, é as nossas escolhas. Por ser um Deus tão poderoso que sustenta as estrelas, o dia, a noite, os mares. Por que quando nós vamos para a praia, as águas têm um limite? Porque foi ordenada por Ele. Ele que sustenta tudo isso. Os mares, os pássaros, adoram a Ele, servem a Ele. Mas para que nós possamos se submeter ao senhorio dEle, basta uma escolha nossa. Ele respeita as nossas decisões. Uma coisa que Deus não faz é se intrometer em nossa vida. O diabo, ele é intrometido. Ele é astuto. Mas Deus, ele é educado. Ele é gentil. Ele só começa a fazer algo na vida de alguém quando essa pessoa tem um desejo por ele. Quando alguém chama ele para perto. Hoje as pessoas muitas das vezes não se entregam para Deus porque querem viver uma transformação e depois se entregar para aquele que transforma. Quando eu parar de fumar, eu vou começar a ir para a igreja. Eu vou começar a buscar a Deus. Quando eu parar de mentir, eu vou buscar a Deus. Não é o meu tempo. Tem pessoas que dizem isso, ainda não chegou a minha hora. Chegou. Se a palavra do Evangelho chegou aos nossos ouvidos, já chegou a hora. Já chegou o tempo, Deus já está nos chamando para os braços dEle. Não existe isso, ainda não é o meu tempo. Ele disse, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre os anciões, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens. Ei, jovem que fala, não é o meu tempo, eu preciso curtir ali fora um pouquinho. Não faça isso, eu já curti, eu já provei do que aquilo que o mundo oferece é só mentira, é só engano, é só frustração, é só perca de tempo. Ei, jovem que está aqui, você sabe, tem um exemplo. Você não precisa trilhar o mesmo caminho que eu trilhei. Aos meus 10 anos já comecei a beber, irmão, para poder viver as coisas do mundo. Viver uma cegueira espiritual. Comecei a se entregar aos rudimentos mundanos muito cedo. Porque se a gente não atrair Deus, a gente vai atrair o mundo para nós. A nossa vida vai atrair alguma coisa. E eu atraindo o mundo, eu fui cada vez mais distante do Senhor. Comecei a beber. E os níveis de cachaça começou a aumentar. No começo a bebida é uma bebida boa. Daqui a pouco vai para as piores. Porque o diabo é assim, coloca a pessoa lá em cima. Depois vai abaixando o nível. Chega um momento que a pessoa não precisa nem ter dinheiro mais. Já começa a se infiltrar nas trevas sem dinheiro mesmo. Conheci as drogas. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Comecei a usufruir daquilo que o mundo oferecia para mim. Porque era cego. Não sabia que existia um Deus que tinha um projeto melhor para mim. Não sabia que tinha alguém que
por trás de um relacionamento da minha mãe e do meu pai tinha um propósito maior em ter me trago aqui para esse mundo. Eu fui uma pessoa que vivi muitas frustrações na minha infância. Não fui criado, pelo meu pai, viver uma separação, muitas brigas, muitos traumas. Não culpo eles, porque eles também eram cegos, não conheciam a palavra, influenciados pelo inimigo, também viveram longe da presença de Deus. Tem pessoas que culpam os seus pais pela vida que está vivendo. Sabe que os nossos erros, as nossas dificuldades, a vida que nós estamos levando, não podemos compartilhar a culpa para os outros. Isso é responsabilidade nossa. Não é porque esse jovem aqui que estava cego, os discípulos perguntaram para Jesus quando viram aquele cego de nascença: Senhor, foi quem que pecou para que eles estivessem assim? Porque ele nasceu dessa maneira? Foi por causa do pecado dos pais? Foi por causa do pecado dele? E Jesus virou para aqueles discípulos e disse: não foi nem pelo pecado dos seus pais, não foi por conta do pecado deles, mas tudo que ele está vivendo é para que as obras de Deus sejam manifestas através da vida dele. Eu estava cego, eu estava na escuridão, eu estava no mais profundo abismo. Eu tenho a certeza, irmão, que não foi por conta das atitudes dos meus pais. Eu também estava vivendo aquilo por falta de conhecimento da palavra, por falta de entendimento, e por isso Jesus teve misericórdia de mim. E falou que o Joás está vivendo é para que as obras de Deus sejam manifestas lá na frente. Aos 18 anos o Senhor me encontrou. Eu entreguei minha vida para Ele, a minha juventude, e foi a melhor decisão da minha vida. E como foi desafiador permanecer na presença de Deus. Nesse período, quando eu era solteiro, mas eu tive a oportunidade de demonstrar o quanto eu amo e amava o meu Senhor. Porque a gente não demonstra o nosso amor a Deus somente quando a gente levanta as mãos e adora Ele. É quando nós estamos diante das tentações e dizemos não a elas. Esse jovem, ele nasceu cego. E Jesus tinha um plano para a vida dele. E Jesus olhou para essa pessoa, olhou para ele, cuspiu na terra, fez lodo, fez uma lama e atou nos seus olhos. E a Bíblia diz que Jesus falou: vai ao tanque e lava. E aquele homem que nasceu cego, ele creu nessa palavra, ele creu nessa direção. Por mais loucura que fosse naquele tempo, ele acreditou que aquele que estava pedindo para ele fazer algo não era qualquer pessoa, não era qualquer um. Quando nós estamos aqui ministrando, nós preservamos em trazer versículos e fazer aquilo que a Bíblia está ensinando. Porque se pessoas ouvir aquilo que Jesus ensinou e praticar, o que nós passamos não é o que nós escrevemos, é aquilo que Jesus escreveu. Na palavra de Deus há poder. Quando há um liberado altar, que é da palavra do Senhor, que a vida é a pessoa crê, ela começa a viver coisas lindas na vida dela. Aquele homem, ele não duvidou, ele fez o que Jesus pediu. Jesus poderia muito bem naquele momento pôr a mão na cabeça dele, mas Deus tem os seus métodos. Deus sabe como agir no tempo dele, da forma dele. Tem pessoas aqui que se entregaram para Deus dentro de um ônibus. O Emerson se entregou para Jesus dentro de um ônibus. Eu se entreguei dentro de uma casa. Deus sabe como nos atrair para a presença dele. Mas não importa o método, o tempo, da forma que Deus está fazendo. O importante é que nós temos que crer, temos que ter fé, que as águas de Deus estão em movimento, ao liberar da palavra em nossa direção. Nós temos que crer nessa palavra, nós temos que andar nessa palavra, porque não é palavra de homens,
mas é palavra daquele que fez e criou todas as coisas. E uma coisa eu sei, que Deus, Ele sempre tem razão. Tudo que Deus faz, o que Ele fala e pede para nós fazermos, Ele sempre terá toda a razão. Por mais loucura que seja, nós precisamos acreditar e caminhar nessa direção. Porque Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Por isso que é tão importante nós, todos nós, quando tomarmos alguma decisão em nossa vida, nós temos que consultar ao Senhor. Nós temos que orar a Ele, buscar uma direção, buscar uma resposta. Antes nós vivíamos sozinhos, cegos, não tinha a quem recorrer. Mas hoje o Senhor nos encontrou, nós temos um amigo fiel. Às vezes nós falamos das nossas mazelas, das nossas dificuldades para tantas pessoas, e esquecemos de falar para o único que pode resolver essa situação. Falar de coisas para pessoas que não podem fazer nada não vai adiantar. Não vai resolver nada. Mas diga para Ele, Ele quer te ouvir. Como é bom ter um amigo igual Jesus. Ele disse que não nos chamaria de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ele disse: eu vos chamarei de amigo. Jesus prometeu a lealdade dele a nós. O Deus, Ele sempre é leal a nós, em todo o tempo. Nós precisamos exercer também a nossa lealdade a Ele, se esforçar para que isso aconteça. Esse homem foi naquele tanque, ele passou água nos olhos, e quando ele voltou, ele já estava curado daquela cegueira. Eu não sei como você veio para esse culto nessa noite, mas o mesmo Jesus que curou aquele cego está aqui hoje. Eu não tenho dúvida dele. E se você ter fé e acreditar nisso que está sendo liberado, você vai voltar diferente para sua casa. É essa a nossa expectativa de estarmos aqui. Arrancarmos algo de Jesus para nós. Arrancarmos virtude dele. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus de forma diferente, e de Jesus saiu virtude. Nós precisamos arrancar virtude, poder de Cristo para a nossa vida, porque assim nós vamos viver o sobrenatural. Essa cura que Jesus realizou causou um grande tumulto naquele tempo. Mas quando a gente ouve a palavra tumulto, a gente já imagina briga ou acidente ou alguma coisa ruim. Não, mas o tumulto que Jesus causou foi um milagre, foi uma coisa que ninguém ainda tinha feito. Ninguém ainda tinha sido curado de cegueira, nascendo cego. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Porque causou tumulto. Os vizinhos naquele tempo estavam olhando para aquele cego, não estavam conhecendo ele. Ele era o cego. Não era um mendigo que estava aqui mendigando. Não, não é ele, não, é ele mesmo. Ele dizia: sou eu estou aqui. E as pessoas perguntavam: cadê a pessoa que te curou? Quem fez isso? Ele disse: eu não sei, ele não está mais aqui. Os religiosos começaram também a se perturbar por conta dessa cura. A minha e a sua conversão em Deus vai causar tumulto. As pessoas não vão nos reconhecer mais. Porque quem tem um encontro com o Mestre nunca mais é o mesmo. Vive uma novidade de vida. Ah, mas por que você fala assim agora? Ah, porque você não está fazendo tais coisas? É porque eu encontrei o meu Senhor. Os fariseus chegaram diante dele e também não entendiam, porque os fariseus, os saduceus, eles não viviam milagres, não viviam sobrenatural, eles viviam ensinamentos humanos, eles viviam uma religião, e sempre apoiados em Moisés como referência deles.
E os fariseus foram perguntar para o pai desse homem: ele realmente é seu filho? Ele nasceu cego mesmo? Sim, ele é meu filho. Ele nasceu cego. Você tem certeza disso? Você tem certeza do que você está dizendo? Os fariseus não queriam acreditar naquilo que Jesus tinha feito. E os pais desse jovem disseram: vai perguntar a ele. Ele já tem idade suficiente para explicar o que aconteceu. Vai falar com ele, porque ele mesmo vai testemunhar daquilo que ele está vivendo, daquilo que aconteceu na vida dele. E a Bíblia diz que os fariseus foram até ele de novo e perguntaram: o que aconteceu, o que você está vendo? O que aconteceu na sua vida? Ele falou: Jesus, ele me pediu para poder, lavar os meus olhos, e quando eu voltei eu estava vendo. E eles começaram a perguntar novamente, e dizer: como pode um homem pecador fazer tais coisas? Eles diziam que Jesus era um homem pecador, mas ele não era. Jesus, ele nunca errou. Eles queriam, esfriar a fé daquele homem que viveu um milagre. Eles não queriam acreditar naquilo que estava vivendo. E aquele jovem disse: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei e tenho a certeza: que eu nasci cego, mas agora eu estou enxergando. Eu estou vendo novamente. E vocês querem ser discípulo deles? E vocês querem também conhecer a eles? Aí que os fariseus ficaram ali irritados e disseram: nós não. Nós somos discipulados por Moisés. Os ensinamentos de Moisés nós ouvimos. Mas como eu falei no início dessa ministração, aquele que curou aquele jovem, ele é muito maior do que Moisés. Ele é muito maior do que Jacó. Igual aquela mulher samaritana que foi buscar aquela água. E Jesus disse: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria, eu te daria a água da vida. Aquele jovem, ele foi curado da visão. Ele foi restaurado. A melhor coisa que nós possamos receber de Deus é quando nós começamos a enxergar a vida que Ele tem para nós. É quando um Senhor tira as nossas vendas espirituais e começamos a andar debaixo da visão do céu em nossa vida. O que é viver uma cegueira espiritual? A pessoa que vive uma cegueira espiritual, ela se acha autossuficiente. É uma pessoa que diz que não depende de ninguém. É uma pessoa arrogante. É uma pessoa que tem pensamentos racionais. É uma pessoa, resumindo, de coração duro, que rejeita a palavra, que no começo ali rejeita os ensinamentos por conta do orgulho, da soberba, da dureza de coração. Ela só acredita naquilo que ela vê, ela só acredita na razão. Mas Jesus, tudo que Ele realizava em seus milagres, era para poder trazer um ensinamento espiritual para a nossa vida. O Senhor, Ele quer tirar dia após dia as vendas de nossos olhos, para que a gente possa contemplar a beleza e a formosura dEle, a glória dEle todos os dias. A primeira cegueira que o Senhor tira de nós é quando nós estamos andando na escuridão. Quem é cego vive tropeçando, não sabe para onde está indo, não sabe para onde vai, não sabe qual é o seu propósito. E a primeira cegueira que o Senhor vem para nos tirar é a cegueira que a graça nos oferece, de sermos transportados do reino das trevas para o reino da luz, do Filho do seu amor. Havia uma pessoa também que vivia debaixo de uma enfermidade,
debaixo de uma cegueira espiritual. E Deus teve que tratar com o seu orgulho, teve que tratar com o seu interior. O melhor dia da nossa vida é quando nós nos encontramos com Deus. Mas um dia também muito difícil, porque ali é um divisor de águas para nós. Porque quando nós encontramos com Deus, nós também nos encontramos em nós mesmos, naquilo que nós estamos falhando. Enquanto nós estamos andando cegos em escuridão, não há erro, não há pecado, a gente estamos vivendo a nossa vida, a gente acha que tudo que nós estamos fazendo, mesmo sendo errado, está certo. Cegueira espiritual é isso, a pessoa está indo no trajeto errado, mas ela insiste em dizer que está tudo bem na vida dela. As pessoas ao redor estão dizendo, não é certo isso, não faça isso, esse não é o caminho, mas a pessoa está cega, com a visão limitada. Só que não adianta, enquanto a pessoa mesmo não tiver um encontro com Deus, ela não vai enxergar, ela não vai crer. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, vai abrindo aí por favor. Encontrar com Deus é o melhor dia da nossa vida, mas o dia mais difícil, porque quando nós encontramos a luz, Deus ele resplandece e nos faz enxergar toda a treva que está dentro de nós, e precisa ser removida. Jacó, quando encontrou com Deus, ele sofreu uma ruptura na sua perna, porque não foi fácil, foi desafiador. Deus queria ouvir dele realmente quem ele era. E diante do Val de Jaboque, ele decidiu lutar com Deus e prevalecer. E ser homem o suficiente para dizer, eu sou Jacó. Eu abandonei a minha família, eu enganei o meu irmão, eu roubei a primogenitura, eu agi de engano, eu sou um mentiroso, Deus. Eu tenho pensamentos maliciosos, a minha vida inclina para as coisas erradas. Ele disse, meu nome é Jacó. Ele não escondeu quem ele era diante do Senhor. Quando Deus nos encontra, nós temos uma oportunidade de dizer para Deus quem realmente nós somos. Tirar as nossas máscaras, aonde as pessoas não sabem quem nós somos, mas Deus sabe. E Ele quer ouvir no fundo do nosso coração, aonde estão as nossas limitações, aonde está o nosso pecado, aonde está a nossa iniquidade. Por que nós realmente dizemos para Ele quem nós somos? Ele muda o nosso nome. Ele nos mostra quem nós vamos se tornar. Quem não se arrepende diante de Deus, quem não se entrega verdadeiramente em arrependimento, nunca vai se tornar uma pessoa que Deus quer que você seja. Porque passar para ter um encontro com Deus, é necessário arrependimento. Isaías, ele teve um encontro com Deus. Ele contemplou a glória do Senhor. Deus se manifestou para ele. Ele viu querubins estendidos as suas asas. Ele contemplou a glória do Senhor. Isaías, diante dessa glória, ele começou a olhar para si mesmo. E ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Era tudo que Deus queria ouvir da boca dele. É muito bom recebermos a glória do Senhor, mas ao mesmo tempo é desafiador, porque nós temos que se entregar a Ele em arrependimento e dizer como Isaías, Senhor, por favor, tenha misericórdia. Eu sou um homem de pesadas palavras. Eu falo sem pensar, Senhor. Eu machuco meu irmão. Eu machuco a minha esposa. Todas as pessoas que vêm na minha frente, eu estou ferindo essas pessoas através das minhas palavras. Isaías diz isso para Deus, Senhor, eu contemplei a sua glória,
Quando nós estamos clamando pela glória de Deus, nós não estamos clamando para ser enviado, para poder fazer alguma coisa para Deus. O fogo não nos impulsiona para o ministério primeiro. A unção de Deus não vem para nos tornar um pastor, um profeta, um evangelista primeiro. A unção de Deus vem primeiro para converter a nossa vida, para mudar a nossa mentalidade. Não se preocupe com aquilo que você vai fazer para Deus. Se preocupe em permanecer naquilo que você é diante da presença dEle. Jesus deu autoridade para os discípulos. Vão expulsar demônios, vão pregar, vão falar acerca do reino. E eles voltavam felizes, porque realmente eles expulsaram demônios. Os enfermos eram curados pela autoridade de Jesus que estava sobre a vida deles. Eles voltaram muito alegres e disseram: Jesus, aconteceu. Jesus olhou para eles e disse: não se alegre por causa disso. Não fiquem felizes por causa disso, mas se alegre porque o nome de vocês estão enrolado no livro da vida. É muito bom ver as pessoas se entregando ao Senhor nas células, nos cultos, sabe, no encontro. Nós ficamos realmente felizes e alegres, mas nós sabemos de uma coisa: tudo isso acontece não é por causa de nós, não é mérito nosso e nunca será. É porque Ele disse: eu vos darei poder. Foi Ele que nos deu, é Ele que está fazendo, é Ele que continuará fazendo. Porque tem pessoas, ministros no Brasil, que estão afastados do Senhor, que estão longe de Deus, mas ainda pregam, estão curando, estão libertando. Tem uma sabedoria de Deus tremenda, porque aquilo foi Deus que entregou. Muito melhor é o que nós somos, não o que nós fazemos. Naquele dia, a Bíblia diz que vão dizer: em seu nome profetizamos, em seu nome nós pregamos. E o Senhor vai dizer a alguns: para trás de mim, que eu não vos conheço. Que o Senhor tenha misericórdia da minha e da sua vida. Que a nossa principal entrega é guardar o nosso coração dos rudimentos carnais e dos rudimentos desse mundo. Porque pregar não quer dizer que Deus está nos aprovando. Fazer a obra de Deus não quer dizer que Deus está nos aprovando. Deus está nos aprovando através dos frutos, assim como a Jaque falou, usada por Deus. Ele vai vir até nós, nos buscar. E se não tiver fruto, toda árvore que não dá fruto, a Bíblia diz que é cortada e lançada no fogo. Nós somos um ministério avivalista. Nós acreditamos nos dons do Espírito Santo, no fluir da autoridade, na unção que o Senhor nos entregou. Nós amamos ver as pessoas crescendo na presença de Deus, servindo na casa, se tornando mestres, pastores, profetas. Mas nosso prazer maior é ver alguém permanecendo em Deus, continuando na presença. Tem pessoas que começam a pregar, começam a falar, começa a ser usada por Deus. Ela começa, depois disso, a deixar o orgulho entrar no coração dela. Começa já a se achar autossuficiente, que não precisa mais de discipulado,
que não precisa mais ser ensinado. Ah, já estou pregando muito bem. Ah, já estou ganhando muitas vidas. Não preciso mais de discipulado. Não preciso mais de direção. O melhor líder de todos se submeteu e falou: João Batista, me batiza. Se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo. Eu nunca pedi para ser nada. Nunca pedi para limpar a igreja. Nunca pedi para abrir igreja. Nunca pedi para ninguém ser um obreiro. Nunca pedi para ninguém para que eu pudesse ter uma célula. Nunca pedi para ninguém ministrar em um encontro. Nunca pedi, nunca desejei estar aqui. Sempre falei: Senhor, me mantenha na sua presença. Guarda o meu coração. Deixe os meus olhos abertos para que eu possa contemplar a sua formosura. E quando eu menos imaginava, eu estava servindo. Eu estava pregando. Eu estava sendo usado pelo Senhor. Não deixe os homens te honrar, e nem as suas forças. Deixe o próprio Deus te honrar e te levar aonde Ele quer te levar, porque Ele sabe o tempo de todas as coisas. Porque quando nós se preocupamos em servir, em fazer algo, nós se perdemos em quem nós somos. O Senhor é aquele que nos leva. 2 Reis capítulo 5, versículo 1. Se puder abrir aqui, por favor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saindo da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou o jovem que é da terra, a jovem da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixa vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Amém?
Naamã era um oficial, um homem muito poderoso, só que ele estava muito enfermo de uma enfermidade chamada lepra, uma enfermidade terrível, que naquele tempo era apontada como pecado, né? Tinha lugares para leprosos, lugares onde eram afastados pela sociedade. E esse homem era um oficial que tinha muitas vitórias fora da sua casa. Ele vencia do lado de fora, mas quando estava dentro de casa, ele era leproso. Ele tinha uma debilidade em sua vida. E a Bíblia diz que diante de uma guerra de Israel com a Síria, foi levado cativa uma jovem de Israel para poder trabalhar na casa desse homem chamado Naamã. E essa jovem, comentando dentro da casa, e disse: se o Senhor pelo menos conhecesse um profeta que existe lá em Israel, se você for lá tem solução para a sua lepra. Lá tem um destino para a sua vida. E aquilo, sabe, trouxe vida ao coração de Naamã, trouxe esperança. E o rei dele mandou uma carta para o rei de Israel, avisando que ele estava indo para poder procurar por cura, procurar pelo profeta. E o rei ficou indignado. O rei de Israel disse: por acaso eu sou Deus para poder curar esse homem? Ele está procurando algum pretexto para poder nos pegar desprevenido. Ele quer guerrear contra nós. O rei rasga as vestes. E Eliseu, o profeta de Deus, estava ouvindo e vendo tudo isso e disse: por que você está lá rasgando as vestes? Deixa esse homem vir até aqui, porque aqui em Israel ainda há profeta. Aqui em Israel ainda há alguém que está sendo usado por Deus. Aqui em Israel ainda há alguém que está disposto a liberar uma palavra de restauração. Eu quero dizer que as pessoas vão começar a te procurar para poder, sabe, você liberar uma palavra de Deus para a vida dela. Talvez quando nós vivíamos em cegueira espiritual, ninguém nos procurava para nada. No começo até procura, mas depois a gente já é má influência na vida de muita gente. Quando eu comecei a influenciar as pessoas ao erro, as mães daqueles meus amigos já falavam: não vai com ele não. Mas o Senhor, Ele muda a nossa história. O Senhor, Ele nos traz para a luz e nos influencia a levar as pessoas mais para perto de Deus. Talvez dentro da sua casa as pessoas olhavam para você com olhar de incredulidade, que você nunca seria ninguém, nunca chegaria a lugar nenhum, você nunca seria uma boa influência. Mas agora dentro da sua casa você é alguém cheio do Espírito Santo. Você é alguém que carrega a presença de Deus. E quando as pessoas estiverem no momento mais difícil da vida delas, pode ter a certeza que elas vão te procurar. Elas vão ir atrás de você. Ela vai na casa de um profeta. Será que tem algum profeta de Deus aqui nessa noite? Será que tem algum Eliseu aqui? E Eliseu disse: pode vir, pode pedir para ele vir, porque há profeta. Eu vou profetizar sobre a vida dele. A glória de Deus será manifesta. A Bíblia diz que Naamã, ele recebeu os mensageiros de Eliseu. E ele achou um absurdo aquilo por conta do seu orgulho, a sua soberba. E ele disse: Eliseu nem quis vir até a mim. E ele vem e traz um mensageiro. E ainda esse mensageiro pede para que eu possa ir no Jordão, mergulhar 7 vezes. Que absurdo! Eu pensei que o próprio Eliseu ia vir até mim, colocar a mão na minha cabeça, ia clamar ao Senhor dele, e eu seria curado. Mas quando nós encontramos com Deus, Deus trata com o nosso orgulho. Deus sabe como fazer, Ele que atua, o querer e o efetuar não é do nosso jeito. Não é no nosso tempo. O general na casa dele, no exército, é ele que mandava. Mas Israel tinha um Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então Deus, Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer.
E o profeta disse ao mensageiro: fala para ele mergulhar. Ele se irrita e começa a voltar para trás. Quase não recebeu a cura que ele precisava. E um servo que estava com ele disse: meu senhor, não faça isso. Esse homem foi muito usado por Deus, esse servo que ele tinha. Na sua desistência, ele impulsionou Naamã a voltar e a continuar crendo na cura. Talvez você chegou aqui pensando em abandonar, pensando em voltar para trás, em desistir dos planos que Deus tem para a sua vida. Só que eu estou aqui como esse mensageiro de Naamã e dizer: se você já chegou aqui, permaneça, continue, ouça a palavra, abre o coração, você vai receber aquilo que Deus tem preparado. Porque Deus, ele não faz nada se não tiver fé e persistência. Ele queria ver até onde ia a fé e a persistência de Naamã. Naamã não vai ser fácil, você precisa crer para acontecer. Você precisa acreditar na palavra do profeta. E Naamã voltou e ouviu a palavra e foi no Jordão. 1, 2, 3 vezes não acontecia a cura, 4 vezes nada acontecia, mas a direção era 7. É o número da perfeição. É quando o Senhor se manifesta. E ele continuou persistindo na palavra do profeta. A Bíblia diz: creia no Senhor teu Deus e estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Ah, aqui ainda há profeta em Israel, irmão. Por mais que o seu discipulador talvez não tenha uma faculdade, talvez ele não tenha dinheiro, não tenha ainda nenhum carro, mas eu quero dizer, ele é o profeta de Deus da sua vida. Ele tem uma palavra de destino. Ele tem uma direção de Deus, ele carrega uma unção. Honre os profetas que Deus colocou na sua vida. Não importa a sua idade, não importa a sua vida financeira, mas é alguém cheio do Espírito Santo. Nós temos que dar honra a quem tem honra. Aqueles que estão nos ministrando, aqueles que estão profetizando contra a nossa vida. Nós não podemos perseguir os profetas, nós temos que amar profetas, nós temos que amar homens de Deus. Havia um homem chamado Corá e a sua turminha, que sempre estavam tramando contra Moisés, falando mal nas costas de Moisés, querendo, ver Moisés cair, querendo ver Moisés, as coisas dando errado na vida dele. Hoje eu quero repreender todo espírito de Corá em nosso meio. Gente que não gosta de ver profeta prosperando, gente que não gosta de ver profeta viajando. E sabe o que aconteceu com Corá e a sua turma? O buraco se abriu e eles caíram dentro desse buraco. Porque quem persegue profeta está perseguindo Deus. Deus falou para Saulo e disse: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele estava matando os discípulos. E coisa difícil ele estava fazendo, ele estava perseguindo o próprio Senhor. Quer falar mal de alguém? Fala do diabo, meu irmão. Diz que ele não presta. Vigia. Porque quem fala mal de profeta fala mal do próprio Deus. E é comida de bicho, irmão. Buraco se abre e cai todo mundo dentro. Ninguém vai paralisar o agir do Senhor. Contrataram um profeta chamado Balaão e pediu para esse profeta, e pagava, um rei pagava, para poder profetizar contra Israel, contra o povo de Deus, amaldiçoar o povo. E esse profeta não conseguia, não produzia as suas profecias. E Balaão dizia: eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou.
Não tenha medo de olho grande, olho gordo, macumba, encruzilhada. Não tenha medo de inveja, porque ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus já abençoou. Nosso caminho é respeitar as autoridades, porque assim o céu permanece aberto em nossa vida. Que o Espírito Santo nos conduza através do mesmo Espírito que estava sobre Davi, e não através do Espírito que entrou na vida de Saul depois que o Espírito de Deus saiu da vida dele. A Bíblia diz que Saul, furioso, com inveja, querendo perder o trono, já tinha perdido a presença, e para ele o mais importante eram as coisas que ele tinha, fazendo tudo errado. Ele queria que os profetas profetizassem ao favor dele, falasse o que massageava o seu ego, querendo comprar os profetas. Mas sempre existia aqueles que não se dobravam, aqueles que não negociavam. E algum dos profetas da casa dos profetas, que não ia de acordo com as ordenanças dele, acabaram morrendo. Ele mesmo pegou os seus servos e matou os profetas de Deus. Por mais que haja perseguição, por mais que haja até a morte, nós não vamos esconder a mensagem do reino. Não importa para quem esteja ou para quem seja. Se a pessoa é um funcionário ou se a pessoa tem multi-empresas, arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Naamã levou presentes, Naamã levou muitas coisas para poder querer impressionar Eliseu. Eliseu nem foi, mandou um mensageiro. Falou: Naamã, nada vai adiantar. Você precisa descer e ir para o rio, Naamã, reconhecer quem você é, porque só assim você vai receber a cura e a libertação da sua vida. O reino de Deus, a Bíblia diz que é conquistado à força e através de entrega. Dinheiro ele pode comprar o que for nessa terra, mas a salvação e a presença de Deus não vai comprar. A Bíblia diz que a sétima vez, Naamã ele mergulhou e foi curado. Em Lucas capítulo 24, versículo 13, fala de 2 homens que estavam cegos a tal ponto de estar conversando com Jesus e não saber que realmente era ele. Discípulos que estavam voltando para Emaús, estava a cerca, se eu não me engano, 10 quilômetros de Jerusalém, estava muito longe já de Jerusalém, muito longe do propósito. Não importa o quão longe você está, Deus hoje trouxe para perto. Talvez no começo da palavra você não estava entendendo, mas agora Deus já está abrindo os seus olhos, porque a palavra ela vai, sabe, nos apertando, ela vai nos remoendo por dentro, vai ampliando a nossa visão, vai trazendo luz para a nossa vida. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa deles, no partir do pão, os olhos deles foram abertos e o coração começou a queimar. E eles disseram: é por isso que quando ele falava, os nossos corações queimavam. É Ele, é Jesus, Ele ressuscitou. Deus está abrindo os nossos olhos nessa noite, para que possamos contemplar a glória do Senhor em nossa vida. Aquilo que Ele tem projetado para hoje e para o nosso futuro. Ele diz: eis que os meus pensamentos a teu respeito, os meus planos são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Se coloque de pé, por favor. Deus está nos trazendo visão de águia aqui nessa noite.
Estevão, quando estava sendo apedrejado por pregar o evangelho, ele viu os céus abertos. O Filho de Deus, a destra de Deus Pai, ele teve a visão da glória do Senhor. Hoje o Senhor está ampliando a nossa visão. Deus está nos tirando do natural e nos levando ao sobrenatural na presença dEle. Rabassou querebadaraba xerebadarabas. E as pessoas vão perguntar: o que aconteceu? Você está diferente. Como que foi que isso aconteceu? Só sei de uma coisa: eu era cego, mas agora eu posso ver. Porque alguém chamado Jesus apareceu na minha vida. No lugar da minha dor, Ele trouxe cura. No lugar da minha cegueira, Ele trouxe visão para mim. E aquilo que eu dava mais valor, isso não faz mais parte da minha vida.